começo a ler no capítulo 52, no verso 13, que começa assim e envereda pelo capítulo 53. Diz assim: eis que o meu servo com S maiúsculo, apontando na direção desse que é o servo dos servos, que paradoxalmente também é o Senhor dos senhores. Porque subsistindo, existindo e sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, sendo um servo, obediente de Deus, o Pai, servo da vida. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. No entanto, apesar de ele ser quem ele é e de carregar essa sublimidade, muitos pasmaram, perplexificaram-se à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado. O aspecto do sublime estava desfigurado na história, mais do que o de qualquer outro. Era o seu desfiguramento, a ocultação da sua sublimidade. E a sua aparência, mais desfigurada do que a de outros filhos dos homens, do que a dos demais. A sublimidade estava desfigurada aos sentidos humanos. Por isso, ele causará tanto quanto causa admiração, perplexidade a toda a nação. Algo estranho e profundo acerca dele, mas como diz o próprio profeta Isaías, há um véu cobrindo o entendimento das nações. Os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, subitamente perceberão, e aquilo que não ouviram, de repente entenderão. Porque uma revelação pode acontecer e tirar o desfiguramento e revelar a sublimidade, que do contrário nenhum olho pode ver. Daí se perguntar: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Porque o sublime não foi discernido, não é discernido, não é percebido. Quem creu? Aí você diz: isso foi antes, naqueles dias, naquela geração, mas eu estou aqui, eu criei que Jesus é o servo desfigurado, é o servo sofredor. Eu pergunto: você creu mesmo? Ou você abraçou um pacote de doutrinas? Doutrinas bem elaboradas, doutrinas, por exemplo, da reforma protestante, da justificação pela graça, da salvação pela fé, de Cristo levando sobre si todos os pecados, ou quase todos, porque existem vertentes de doutrinas reformadas que dizem que Jesus morreu só pelos eleitos e não pelo mundo inteiro. É disso que você pensa que aqui se está falando? Não! Isso aí é a distração de vocês, meninos, brincando com legos teológicos e doutrinários. Garotos que não entenderam a visceralidade do significado de crer nesta pregação.
Durante muitos séculos, os cristãos leem esse texto de Isaías 53 e acham que já sabem tudo. E se forem de linha protestante reformada, acham que entenderam mesmo tudo que havia para entender. Na realidade, esse não é um texto como nenhum outro texto da Escritura, apenas um texto para se entender. É também para se entender. Mas é, sobretudo, uma palavra para se viver, para se provar, para se experimentar. A minha vida valida ou não valida o significado dessa Escritura, que só é validada se eu crer. Se eu não crer, eu só fico sabendo, sou informado. Posso até adquirir conhecimento textual, histórico, teológico para explicar para outros, para me tornar até sacerdote desse ensino, pastor, teólogo, professor, mas eu mesmo não crio na pregação. Porque o que se ensina é a convergência de todas as dores, de todos os males, de todas as angústias, de todos os pecados, para Jesus, que é esse que sobe como raiz de uma terra seca, sem aparência, sem formosura, que não agradou a ninguém, foi desprezado, rejeitado, que padeceu, que viveu em dores, de quem os homens se ocultam, escondem, evitam a conversa, escondem o rosto. Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, as minhas, as suas, nossas dores, enquanto nós o interpretávamos como um desgraçado, um Cristo miserável, aflito, ferido de Deus, oprimido, sem sabermos realmente o significado dele estar sendo traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sem sabermos o significado de que o castigo que pode me trazer paz que excede a todo entendimento, já estava sobre ele. E que pelas pisaduras, pelas feridas, pelas dores dele, não apenas as do corpo, mas as da alma e do espírito, pela convergência de tudo que é nosso para ele, toda a nossa miséria para ele, toda a nossa agonia para ele, nós nele podemos experimentar paz e sermos por ele e nele sarados. A maioria dos entendidos já pregou desse texto milhões de vezes, já o organizou, já o ensinou. Você está lembrando do seu pastor, do seu padre, de você mesmo, por aí afora. É óbvio. É o tipo do texto que o cara diz, é esse aí? Bobinho. Não entende que quando se pergunta quem creu em nossa pregação, essa pergunta não é retórica. Ela é afirmativa. Ela carrega uma negativa. Quem creu em nossa pregação evoca um ninguém. Antecipadamente ninguém creu. E a posteriori, depois de Jesus ter vindo, 800 anos após essa profecia ser dita por Isaías, e ter encarnado o servo sofredor de Deus, e levado sobre si todas as nossas mazelas, nossos desgarramentos, nossas iniquidades, nossas opressões, nossos juízos e juízos opressores contra nós, e que ele levou sobre si também. Foi morto por causa da minha transgressão. Foi sepultado com perversos. Dependeu do rico para ser sepultado.
Ele que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca, acerca de quem se diz, todavia, apesar disso, ao Senhor agradou moê-lo, por mim, por você, pelas nossas transgressões, fazê-lo desprezado, rejeitado, abominado, sublime e alguém de quem não se quer aproximação. Ele que se tornou essa sublimidade espantosa aos sentidos de todos nós, embora ao Senhor tenha agradado moê-lo, fazendo enfermar a enfermidade da alma humana. Quando ele deu a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele se entregou dizendo: a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quando ele fez isso na cruz, ao invés de morrer, ele prolongava os seus dias eternamente e fazia a profunda e oculta vontade de Deus prosperar no silêncio da loucura da história humana. Ele, somente ele que fez isso, verá o fruto, o resultado do penoso trabalho da sua alma. Ele conhece os seus. Ele conhece quem creu na pregação. Só ele conhece quem creu na pregação, quem entendeu a pregação, quem se apropriou da pregação como benefício para si próprio. Somente ele verá, somente ele tem o poder de saber quem creu na pregação. Por isso, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele dirá: valeu a pena. Ele mesmo que disse: está pago, está consumado, dirá: está satisfeito. Sim, ele, o servo, o justo, com o seu evangelho, com o seu ensino, com o seu conhecimento, com a sua palavra, dará entendimento de justificação pela fé. Há muitos se apropriarão do benefício desse conhecimento, dessa pregação, que não é uma doutrinação, é uma experiência em fé, é uma compreensão para a vida. Ele justificará a muitos, os muitos que só ele vê e conhece, que são os que creem na sua pregação, que não podem ser contados pelas estatísticas de nenhuma religião. Somente ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque ele, com o seu conhecimento, com a sua palavra, com o seu ensinamento de vida, de fé, de esperança e de amor mesmo, como sendo o único dogma daquele que agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, que é o Senhor, ele mesmo é quem justifica. Ele que podia condenar, decidiu justificar, porque as iniquidades deles ele levou sobre si. É por isso que ele tem muitos que vão abrindo os olhos dia a dia, que vão se transformando em herança consciente desse amor de Deus em Cristo. É por isso que ele, o servo, o Cristo, nos tem como despojo, como o prêmio dessa luta, dessa guerra espiritual vencida com entrega, com amor, com doação, tomando o lugar do outro, aceitando o escárnio, o juízo, o julgamento, o preconceito,
a interpretação das aparências, sendo rejeitado, desprezado, sendo um de quem os homens escondem o rosto. Os que creem na pregação e que se tornam o fruto do penoso trabalho da sua alma e que vivem uma existência com essa consciência em fé que o faz ficar satisfeito, que crescem em justificação pelo conhecimento do Evangelho, porque sabem que os seus pecados foram lavados, perdoados e que está tudo pago e consumado. Esses se tornam herança dele. Dele que foi contado com os transgressores, mas pelos transgressores intercedeu. Quem creu em nossa pregação? Você quer saber se você creu ou não creu nesta pregação? Quem creu nessa pregação mesmo, sabe que todos os seus pecados foram, são e serão sempre lavados e perdoados, porque passado, presente e futuro convergiram para Jesus, o Cristo, na cruz. Isso é certo. Eu não tenho mais discussão comigo mesmo. Não tem mais o velho Caio e o novo Caio, só há um Caio, morto em Cristo e ressuscitado em Cristo por uma nova vida. Quem creu na pregação não tem medo de desprezo, nem de ser julgado pela aparência, nem de ser rejeitado, nem de padecer, nem do fato de que muita gente vai te conhecer te desconhecendo, vai te olhar não te querendo ver, vai te ouvir não querendo te escutar, serão como desses que escondem o rosto de você, que não assumem, que fazem de conta que não fazem caso. Quem creu na pregação não sofre mais com isto, já entendeu. Como Jesus tomou o meu lugar, eu agora tenho o prazer de viver no lugar de Jesus neste mundo. Como Jesus tomou o meu lugar na cruz, eu tenho o prazer de viver no lugar de Jesus neste mundo. Isso é ter comunhão com os seus sofrimentos, como Paulo diz, tendo comunhão com os seus sofrimentos. Quem creu na sua pregação são esses que sabem para todo sempre, que eles são herança de Deus e Deus é sua herança. Esses mudam seus códigos de valores, de interpretação de tudo. Eles sabem que são herança do justo e sabem que a herança deles é terem sido incluídos nessa misericórdia. Por isso seus valores se alteram radicalmente. Eles não conseguem mais olhar para as coisas e darem às coisas os mesmos valores. Quem teve esse salto, quem creu na pregação, mudou esse olhar, essa observação, esses códigos para todo sempre. Ninguém discuta porque não há apelação. É por isso que eu pergunto, você creu na nossa pregação? A maioria dos cristãos crê magicamente no nome de Jesus, o trata como o Deus da nossa herança cultural ocidental. Os que ficam fanáticos por isso não sabem que seriam fanáticos em qualquer outro lugar da terra, provavelmente por Maomé, por Buda, por qualquer outro. E o fanático é fanático. É uma condição instalada, é uma capacidade obsessiva pré-instalada no indivíduo que pode ser muito desenvolvido. Mas o fanático de Jesus
também não creu na pregação. Ele só é um fanático de Jesus. Crer na pregação não é entender doutrinação. Crer na pregação é adquirir o entendimento que se transforma num conhecimento experiencial, numa prática que traz o resultado, o fruto, o benefício do que se crê acerca do que Jesus fez como evangelho, como boa nova pessoal que se materializa produzindo fruto de paz, de justificação, de perseverança, de resistência, de capacidade de aguentar. Porque na medida em que se aprofunda em mim a consciência de que Ele levou todas as minhas dores, sofrimentos, rejeições sobre si, e eu creio, cresce proporcionalmente em mim uma capacidade de resiliência extraordinária. Você creu na pregação? O benefício é provado por você ou é apenas uma explicação doutrinária na sua boca, na boca dos que melhor sabem, porque a maioria não sabe nem o que é isso? Senhor Jesus, permite que essa palavra conversada aqui abra o entendimento de mais alguns, de mais alguns, de mais alguns, de mais alguns. É para isto que nós estamos aqui, que nos oferecemos a Ti todos os dias e o faremos todos os dias da nossa vida, esperando que mais alguns, que mais alguns, que mais alguns entendam e provem e vivam pela fé e rasguem as cartilhas, os catecismos, e sejam eles mesmos o Evangelho vivo, frutificando a paz e a satisfação que Jesus conquistou na cruz. É o que eu te peço por cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.